amigos da TV Manaim, aqueles que nos acompanham, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós estamos falando aqui diretamente de Portugal, dando sequência a esses estudos sobre as festas de Israel. Nós já vimos o primeiro episódio que mostrou um panorama das 7 festas, já fizemos um programa com a Páscoa, a primeira festa da primavera, e hoje nós estamos fazendo um segundo programa com a segunda festa da primavera, que é a festa dos pães asmos. Ao meu lado está o pastor Ricardo Azevedo, nosso companheiro. Eu saúdo com a paz do Senhor, pastor Ricardo. Paz do Senhor, pastor Gerson. A paz do Senhor aos nossos queridos irmãos que estão conectados conosco através da TV Manaim. Muito bem, nós podemos começar então falando a respeito dessa festa, e a referência principal, meus irmãos, está em Levítico, capítulo 23, de 6 a 8. Nós podemos ler esse texto. E aos 15 dias deste mês, que é o primeiro mês, é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. E ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. O Novo Testamento, meus irmãos, se refere à festa da Páscoa e à festa dos pães asmos com o mesmo nome, porque elas estão juntas, são comemoradas juntas, uma na sequência da outra. Nós podemos falar um pouquinho sobre o contexto histórico, pastor Ricardo, e a instituição dessa festa, como sendo a segunda festa dessas 7 festas bíblicas ordenadas por Deus a Israel. Ela vem logo em seguida a Páscoa, como nós falamos, porque está profundamente conectada a ela, as comemorações, as coisas feitas na primeira festa têm muito sentido na festa dos pães asmos. Então, essas duas festas juntas duravam 8 dias. Quando nós vamos em Êxodo 12, que se refere claramente à festa da Páscoa, nós observamos que de 1 a 8, do versículo 1 até o versículo 8, elas são tratadas como uma só festa, numa só celebração. Então, Levítico 23, nós já lemos, no versículo 6 e 7, falam dessa convocação. Então, qual era o objetivo dessa festa? Ela marcava o começo da colheita da cevada, que era o primeiro cereal importante do ano, observem, e representava a consagração do povo de Deus pela redenção do Egito. O pão era sem fermento, porque simbolizava para o povo de Israel o arrependimento, o repúdio do pecado, pastor Ricardo, e a dedicação de suas vidas a Deus. Então, o fermento nós sabemos que representa o pecado, Então, o fermento era retirado das casas. Nenhuma casa dos israelitas podia ter fermento durante essa comemoração. E significava também uma consagração daqueles lares e das suas próprias vidas a Deus. Quando era celebrada, o pastor Ricardo podia falar um pouco da celebração para nós, pastor Ricardo? Pois não, Gerson. Ela era celebrada dia 15 do primeiro mês, logo após a Páscoa, que era dia 14, então logo a seguir vinha a festa dos pães asmos. Adoração, você falou tão bem, mas é bom relembrarmos aqui, 7 dias. Havia uma ordenança original, que ela está instituída em Êxodo 12, no capítulo 12, verso 15 a 20, e reforçada em Levítico 23. Celebra a saída do Egito, quando o povo não teve tempo de deixar o pão fermentar. Está também em Êxodo 12, 39. O que são os pães asmos? Uma pergunta que a gente precisa responder. Os pães sem fermentos, sem levedura, e em hebraico é o matzot, que era o plural de matzar, e que simbolizava a pureza, a pressa, a separação do pecado.
E havia algumas instruções para a celebração da Páscoa, que está também lá em Levítico 23, mesmo capítulo, versos 6 a 8, e que duravam 7 dias, comendo pão, os pães, aliás, sem fermento. Né? Primeiro e sétimo dia, os dias de santa convocação. Para o judeu era descanso e adoração. Isso. Né? E durante os 7 dias, o que acontecia? Deviam ser feitas ofertas queimadas ao Senhor. E o fermento era removido das casas, está lá em Êxodo 12, 15. 7 dias comereis pães asmos, e ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. A importância, né, dessa festa, não podia haver falhas, né? E agora também tem a aplicação profética para a igreja, que o pastor Gerson poderia mencionar para nós, né? Obrigado, pastor Ricardo. Nós sabemos que, para nós, o que mais interessa nessas festas, além do conhecimento da palavra, a aplicação, né? Trazer aquilo que é sombra no Velho Testamento para aplicação profética na nossa vida na igreja. Não é verdade? Esse é o mais importante. É aquilo que é o mais importante, o que significa essa festa para nós. Então, nós podemos colocar, primeiramente, a festa dos pães asmos aponta para o Senhor Jesus Cristo, aponta para a vida de santidade do servo de Deus também, porque assim como o Senhor Jesus mostrou que ele pregou a santidade, pregou a santificação, viveu isso na sua vida, nós como pecadores não temos recurso de aplicar isso na nossa vida, mas debaixo do poder do sangue de Jesus, pela santificação do Espírito, nós podemos viver uma vida santa. A Bíblia diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Então Jesus para nós é esse pão, é o pão sem fermento, é o pão vivo que desceu do céu, é o pão que dá vida a nós, né? Então Jesus para nós é o pão sem fermento, é a palavra pura, é aquela que nos alimenta e nós não temos mais fome das coisas do mundo e nos saciamos em Jesus. Eu queria citar um texto, pastor Ricardo, não sei se você pode ler para nós, Hebreus 4,15. Hebreus 4,15 diz assim: ele foi tentado, mas sem pecado, ou seja, sem fermento. Ele nos dá a palavra pura, pois ele é puro e não tem pecado. Você vê que coisa maravilhosa. Maravilha, né? Então essa festa, nós podemos dizer, meus irmãos, que ela nos remete para vermos Jesus como é a revelação na sua pureza, pelo Espírito Santo. Nós temos visto nessa pureza que Jesus é o único que pode mediar a nossa vida. A Bíblia diz, porque há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Então, Jesus é para nós o pão sem fermento, aleluia. Glória a Deus. Né? O pão da vida. E o autor de Hebreus fala outra coisa também, pastor Ricardo, porque não temos um sumo sacerdote, pode ler para nós? Diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 15. Esse é o pão sem fermento, né? Puro, que né? ficou sendo a nossa referência para a santidade. É verdade, né? Único caminho, única verdade, a única vida, Exatamente. Único mediador, quer dizer, não aceita único outra Senhor, coisa. único Salvador. Senhor. Que maravilha. Que maravilha. Então Jesus foi crucificado durante os dias de pães asmos. E na época da Páscoa, esteve no túmulo durante esses dias dessa festa. É uma informação importante para nós, né? Jesus, o Cordeiro Pascal, é o pão sem fermento, sem mácula. Louvado seja Deus. E nós podemos dizer também uma outra aplicação, que ele nos chama a essa santidade, né? Lançai fora, Paulo diz lá em Coríntios 5, 6 a 8,
lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa. Continuando, né? Celebremos a festa, não com fermento velho. Não podemos ter o fermento, o pecado, né, na nossa vida. O fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Que coisa maravilhosa. Então, como Paulo aplica isso, pastor Ricardo? Ele aplica diretamente a festa dos pães ázimos na vida da igreja, como um chamado à santificação. Isso mesmo. Interessante que o fermento, né, pastor Gerson, ele modifica a massa, né? Exatamente. Por isso que Jesus é o pão puro, né, sem fermento, não há modificação, né? Uma coisa muito maravilhosa, porque Jesus viveu nesse contexto das festas e do ambiente judaico, né? Jesus como judeu, e ele nos adverte por 2 vezes na palavra, nos evangelhos, tem 2 referências, uma em Mateus e outra em Lucas, não é verdade? Então, nós podemos dizer, Jesus disse, acautelai-vos do fermento dos fariseus. E essa expressão aparece aqui em Mateus, né? Mateus 16:6. Exatamente. E também em Lucas, você tem a referência em Lucas? Lucas 12:1. Isso, leia para nós, pastor Ricardo, por favor. Ele diz assim, e Jesus lhe disse, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Isso é Mateus 16. Isso, Mateus 16:6. Agora, ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Está em Lucas capítulo 12, verso 1. Então Jesus estava combatendo a religiosidade, porque eles faziam todas as festas, cumpriam todas as festas, mas o coração deles estava longe, cheio de pecados, né? Longe do Senhor. Muito bem, pastor Ricardo e queridos ouvintes, nós podemos concluir essa festa dizendo que a festa dos pães ázimos é mais do que uma tradição judaica, né? Mais do que um símbolo histórico. Para nós, ela tem um caráter profético muito grande. O caráter da pureza de Jesus, que é visto como o pão sem fermento, o pão puro, o único mediador, o único caminho, a única verdade, aquele que nos leva à vida eterna, é o único que pode nos levar à vida eterna. Nós podemos dizer que o caráter profético dessa festa é nos levar a obedecer ao Senhor, a buscar sermos iguais ao Senhor, a separarmos-nos do mundo, do pecado. E essa festa, evidentemente, faz isso, aponta para Jesus como o pão sem fermento. Para a igreja, é um chamado constante, né, para nós, servos do Senhor, para vivermos de forma santa, consagrada, porque Jesus é o pão da vida, é o pão vivo que desceu do céu para alimentar a nossa alma. Glória a Deus. Podemos encerrar, pastor Ricardo, mais alguma consideração? Só um detalhe aí que você falou, é muito importante, um chamado constante, né? Constante. Hoje, amanhã, depois, até que o Senhor nos chame para a eternidade. Muito Nós bem. temos esta palavra, né? Que é Jesus puro, revelado pelo Espírito Santo. Então, a festa de pães ázimos, meus irmãos, está aí aplicada na pessoa gloriosa do Senhor Jesus, na nossa vida, na sua vida. Que o Senhor nos abençoe. Então, não perca o nosso próximo programa. Nós vamos continuar agora falando sobre a festa das primícias. Não perca. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor, pastor Gerson, a paz do Senhor novamente aos nossos queridos irmãos. Continue conosco assistindo-nos através da TV Manaim.